Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Eita glória, 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 glória. Grita lá, grita. Pode gritar, irmão. Pronto, a gente já deixa ela gritando já no começo do programa para ver se ela não atrapalha, direitinho. Vamos lá, a Bíblia tinha razão? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem. A Bíblia tinha razão. Hoje nós estamos recebendo a pergunta do Marcos Miranda, né? Marcos Miranda. Rapaz, não é Marcos Miranda. Não, o nome do homem é Marcos Vinícius. É porque ele é da cidade de Miranda. O quê? Não acredito. O Marcos Vinícius está escrevendo aqui da cidade de Miranda e eu pensei que era Marcos Miranda o nome dele. É Marcos Vinícius. Marcos Vinícius escrevendo da cidade de Miranda e está perguntando o que aqui. Deixa eu ver aqui. Pastor Samuel, o que a Bíblia fala sobre cirurgia espiritual? O quê? Não acredito. Marcos de Miranda, no estado do Maranhão, quer saber o que a Bíblia fala sobre cirurgia espiritual. O quê? Não acredito. Eu não sei, Marcos. Sei não. Onde tu tirou esse negócio de cirurgia espiritual? Tu anda nessas igrejas, não anda? Essas igrejas de fundo de quintal, tu tá andando por elas, não tá? Marcos, tu te ajeita, Marcos. Porque tem umas igrejas de fundo de quintal, né? Tem que o cidadão brigou lá com o pessoal e tá aí, aquela confusão toda. Aí ele... da noite pro dia ele bota a mão na cabeça dele e se consagra pastor. A partir de agora eu sou pastor e tal. Aí monta uma igreja ali na fundo do quintal da casa dele e tal. Aí, tu anda por essas igrejas, Marcos. Cuidado, Marcos. Mas vamos lá, o que a Bíblia fala sobre cirurgia espiritual? Eu não sei, Marcos. Olha, Marcos, um dos maiores enfrentamentos que a fé cristã bíblica tem nos últimos dias, né? É o desafio de conviver com posições que não se encaixam naquilo que a Bíblia ensina. O quê? Não acredito. Não se encaixa com aquilo que a Bíblia ensina, ou seja, os modismos, né? As extravagâncias, aquelas coisas todas. É um pula-pula, é um reteté danado, um negócio pulando, assim, as pessoas gritando, assim, feito... às vezes eu tenho a impressão que estão, assim, dentro de um manicômio, um negócio assim, uma gritaria. Até que eu gosto de gritar, eu gosto de pular, assim, eu pulo um pouquinho e tal, mas ficar dançando assim, com as mãos, os olhos fechados assim, rodando assim, dando tapa nos outros, eu acho assim, um absurdo. Eu fui numa igreja, que eu morro, mas não digo o nome, né? O quê? Eu fui numa igreja, eu morro, mas não digo o nome, que eu quase levo um tapa na cara. O quê? Foi, uma moça tava dançando assim, com os olhos fechados e rodando com a mão aberta assim e tal, e passou. Eu sentia só que ia passando aqui no pé do meu ouvido. Aí quando eu abri o olho, que eu também tava no mistério, quando eu abri o olho, aí a moça foi passando com a mão dela de meu pai, me abaixei ligeiro, né? Quase que eu pego um tapa, eu digo, não, eu vou me embora daqui, que essa irmã tá certa não. Então, Marcos, tem esses problemas, né? Cala a boca, risadinha, cala a boca. Então temos esses problemas de modismo, né? Extravagâncias, distorções supersticiosas e inovações odiernas, tanta coisa que tem o objetivo de apenas promover o marketing pessoal religioso de uma pessoa. O quê? Não acredito. Só pro o cara se autodomina profeta, se autodomina semideus e aquela coisa toda, e dá essas confusão grande, né? Geralmente eles colocam a foto deles lá na porta da igreja deles, né? Tem a foto deles lá na porta da igreja deles, tem a foto da esposa, só falta botar a foto do cachorro, né? Botar a foto do cachorrinho pet, aquela coisa toda. Então, Marcos, aí daí surgem essas confusões, viu? Calma esse menino aí, calma esse menino. Então, entre essas manifestações, está sem dúvida o que se convulsionou, né? Que chamam por alguns de no meio evangélico, chamam de cirurgia espiritual, entre aspas, né? O quê? Cirurgia espiritual e tal, certo? Eu digo que convulsionou-se, né? Porque essa nomenclatura, ela é originária de ações terapêuticas praticadas em centros espíritas. O quê? Não acredito.
Vale ressaltar que nós não estamos aqui desfazendo dos centros espíritas, mas a gente está apenas mostrando que é uma prática que vem de lá do centro espírita, né? O quê? Não acredito. Nós respeitamos as religiões, respeitamos os espíritas, mas nós estamos apenas dizendo que alguém está importando o comportamento dos nossos irmãos espíritas, trazendo para dentro da igreja evangélica, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O evangelho da igreja evangélica, o comportamento da igreja evangélica não tem nada a ver com o comportamento dos espíritas. O evangelho de Jesus é só um, né? Se pratica o evangelho dentro do espiritismo, glória a Deus, amém. Mas o que eu estou falando é de costumes que estão trazendo lá de dentro do espiritismo para dentro da igreja evangélica. O quê? Não acredito. Então são esses costumes que acabam causando, viu, Marcos, alguma confusão, né? Alguma confusão com respeito à chamada cirurgia espiritual, né? Cirurgias espirituais. Eu digo que convulsionou-se porque essa nomenclatura ela é de origem, né, das ações terapêuticas praticadas nos centros espíritas e espiritualistas e até mesmo do pessoal da Umbanda, né? E não é um termo de uso expansivo dentro do contexto evangélico. Lá a intervenção é feita em um tratamento de doença. O que acontece lá, né? O que é a cirurgia espiritual para os umbandistas, para os espíritas, né? Lá a intervenção é feita em tratamento de doenças. Eles usam as cirurgias espirituais em tratamento de doenças manifestas no corpo ou na mente. Aqui e ali, que ali estão, mas não tem causas físicas. Suas origens são espirituais e se localizam em uma parte do indivíduo que os espíritas chamam de perispírito, certo? É isso? Perispírito, isso. Uma espécie de substância formada por elementos químicos desconhecidos que só existem no plano espiritual. O quê? Não acredito. Então, Marcos, no âmbito evangélico, entra uma das áreas daquilo que é denominado batalha espiritual, né? Agora, batalha espiritual e tal. Tem até cultos de batalha espiritual, aquela coisa toda. Olha, irmão, vai ter um culto aqui de batalha espiritual e tal. A gente sabe que existe uma batalha espiritual, né? Mas tem gente convocando para batalha no culto. Vai ter o culto de batalha espiritual e tal, aquela coisa toda. E o povo vai, né? Quando eu era criança, que eu ouvia falar nesses cultos de batalha espiritual, eu pensava que a gente ia com um capacete, com uma espada, com um escudo para esses cultos, né? Eu ficava imaginando o povo indo para essas igrejas com a espada, com um capacete, com um escudo. Eu, pelo menos, se eu fosse convidado para uma batalha espiritual, eu ia desse jeito, né? Lá, naquele tempo, eu não sabia o que era nada e tal. Entendeu? Eu fui convidado para um culto de batalha espiritual e eu ia comprar uma espada, comprar um escudo e um capacete e ir para lá, né? Se bem que acho que para andar, até para andar por Rio de Janeiro ali, eu acho que eu iria desse jeito aí, andando naqueles bairros ali do Rio de Janeiro, eu acho que eu ia desse jeito também, porque o negócio lá tá grosso, né? Tá grosso. Diz que soltaram mais 2, né? Soltaram mais 2. O quê? Não acredito. Soltaram mais 2 dos presídios de não sei o que máxima, né? De segurança máxima. Os presídios de segurança máxima do Brasil tá fugindo gente todo dia. Todo dia tá fugindo gente dos... Não acredito. Imagine se não fosse, né? Mas vamos voltar aqui pra batalha espiritual. Vamos voltar aqui. Foi o Marcos. Olha, ao mesmo tempo que essas práticas no meio evangélico não têm recebido esse mesmo nome, as suas maneiras de ações são muito parecidas, às vezes até mesmo literalmente iguais, viu, Marcos? O quê? Não acredito. Literalmente iguais, né? O primeiro contato é feito quase sempre por uma divina revelação, né? Divina revelação e tal, onde é anunciada a presença de um mal no corpo físico da pessoa, e às vezes pode ser dito a origem, né, daquele mal, e muitas das vezes o mal é atribuído a demônios e tal, ou a contatos anteriores com prática dessa natureza. Ou seja, é uma aproximação muito grande, viu, Marcos? Do perispírito do espiritismo. Mas geralmente
Cala a boca, risadinha. É conhecido nesse meio como uma maldição, né? Uma maldição que pode ter diversas origens e tal. Olha, isso aqui é uma maldição, a maldição hereditária e tal, você tem que quebrar essa maldição, né? E eu acho que não é por aí não, porque quando a pessoa aceita Jesus, toda a maldição foi quebrada. Toda a maldição foi quebrada, não tem negócio de quebrar a maldição, não. Toda a maldição foi quebrada, né? Então, falar dessas coisas, né, é algo que a gente não encontra legalidade, né? Não encontra legalidade. Que pode ser diversas origens conhecidas, como a pessoa deu legalidade para demônios e que o dia em que o sujeito ou algum dos seus antepassados ofereceram condições para que Satanás, através dos seus demônios, colocasse aquele mal de ordem física, né? Mas de ordem física, mas que é oriundo do mundo espiritual, no corpo ou na mente do indivíduo, tornando-se assim uma forma de maldição hereditária. Essa, sem muito esforço, pode ser refutada, viu, Marcos? À luz da palavra de Deus. Maldição hereditária pode ser refutada à luz da palavra de Deus, o que já tem sido feito a contento. Que basta lembrar o fato de que a palavra de Deus, Marcos, ela deixa claro que o Senhor Jesus, ele já fez o que tinha que ser feito, né? Ele já fez o que tinha que ser feito, quebrando toda a maldição lá na cruz do Calvário. Quebrou. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus, que já lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha aí, mano. Então não tem base para isso. Tem base para isso, são coisas que as pessoas inventam e tal, né? Que geralmente as pessoas, elas frequentavam essas coisas lá no centro espírita, aquelas coisas, e traz para a igreja evangélica, né? Apenas querendo trazer coisas novas, aquela coisa toda, né? Então Jesus quebrou toda a maldição por nós, e que as coisas trazemos conosco, oriundas dessas práticas pessoais do passado, foram definitivamente despojadas na cruz. E o cristão, ele é templo do Espírito Santo. Então este não divide a vida. Ei, minha irmã, cala a boca aí, risadinha, meu. Você se ajeite. Deixa eu falar. Então, o cristão, ele é templo do Espírito Santo. E este não divide a habitação com espíritos imundos. A purificação pelo sangue de Jesus conclui que exclui por inteiro toda a ação de demônios que tiveram qualquer tipo de intervenção na nossa vida antes de conhecermos a Jesus. Entendeu? Então nenhuma condenação mais há, né? Nenhuma condenação. Ei, minha irmã! Rapaz, tem que trazer um chinelo pra cá, pra tá tacando nela, né? Tacando nela de vez em quando, porque ela não se contenta não, ela grita mesmo, né? Então nós estamos isentos, viu, Marcos? Isento dessa ação, porque quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca, mas prosseguindo nessa ação, segundo momento, cala a boca, risadinha, é feito que o chamado toque, né, que é muito semelhante ao passe lá do bandismo, do espiritismo, que os médiuns realizavam com os fins de liberar sobre os indivíduos fluidos espirituais e benéficos. No nosso meio evangélico, eu digo nosso porque nós estamos incluídos, porque a gente vê também algumas barbaridades dentro de algumas igrejas nossas, né? Pastores que não têm equilíbrio, né? Que não sabem o que estão fazendo, né? Então a gente vê no meio evangélico, isso tem sido feito pela imposição das mãos, mas também é feito pelo olhar, pelo sopro. Tem uns que estão até soprando, né? Dá uma baforada na cara do outro, o outro morre só de bafo. Aí o irmão caiu, aí todo mundo, eita, foi o poder de Deus. Foi nada, é só o bafo. Bafo derrubou o irmão, aquela coisa toda, entendeu? Então, dá uma baforada lá na cara do irmão, pelo sopro, né? À distância, através de irradiações espirituais, é tanta coisa, né? Então a imposição de mãos é bíblica. A imposição de mãos é bíblica, né? Impor as mãos é bíblica.
mas tem havido um exagero, né? Uma distorção no seu uso. Então cabe salientar aqui que todas essas formas de ação são incrivelmente similares às práticas ocorrentes nos segmentos kardecistas, né? Segmentos kardecistas. Então segue-se a famosa cirurgia espiritual propriamente dita, onde usando de diferentes formas, banhando as pessoas com óleo. Tem uns que andam já com um vidro de óleo, né? Banhando as pessoas, aquela coisa toda, né? Tem uns que já andam com vidro de óleo, né? Vidro de óleo, tem outros que já tem um barril de óleo. Eu conheço um pastor que ele tem um barril de óleo na casa dele, né? Ele compra de barril assim de óleo e tal, e anda com esse óleo pra cima e pra baixo e tal, banhando as pessoas. Uma vez eu fui expulsar um demônio, né? E cheguei lá, o demônio tava todo melado, tava todo assim, oleoso e tal. Eu digo, rapaz, ele tava se enrolando, era onde? Dentro de um... Aí eu pensei assim, eu olhei um pessoal fritando batata, eu digo, pronto, ele se jogou ali dentro da fritadeira de batata, né? Que ele tá todo oleado e tal. Aí me disseram, não, pastor, é porque o pastor fulano de tal ali já banhou ele com óleo, tá banhadinho de óleo e tal, né? Já derramou o óleo da unção. Eu digo, meu pai, ele derrubou o óleo da unção todinho, né? Sobre o homem aqui, o homem tava todo melado de óleo de unção, e pulou. E olha que o demônio não saiu. O quê? Não acredito. Gastou o óleo todinho, o demônio não saiu e tal, aquela coisa toda. E aí nós fomos pra lá lidar com esse demônio cheio de óleo, aquela coisa terrível, né? Mas graças a Deus ele saiu, graças a Deus não mexeu nas batatas dos meninos, porque os meninos estavam preocupados com as batatas, né? Os meninos estavam preocupados com as batatas, porque o demônio queria comer as batatas tudo, que é o demônio guloso, né? E aí graças a Deus não deixaram ele comer as batatas dos meninos, né? E foi um negócio assim tremendo. Então segue-se então a tal da cirurgia espiritual, usando essas formas, né? Muito óleo, outros sem acréscimo de nada. E dá-se nesse momento a extração de tumores, né? Tumores, caroços. O quê? Não acredito. Tumores, caroços, cânceres, e muitas vezes são extraídos, né? Até objetos são extraídos, né? Os objetos mais diversificados. O quê? Não acredito. Mais diversificado, né? Possíveis, tais como tufos de cabelo, né? Já viu? Tufo de cabelo, né? Tufo de cabelo, pedaços de osso, pregos e coisas do gênero, né? Todas essas loucuras a gente já viu. Você vê na internet, não vê? Pois é. A pergunta é, qual é a relação, viu, Marcos? Qual é a relação disso tudo com o milagre, né? Cala a boca, Risadinha, que o negócio aqui é sério. Qual é a relação de tudo isso com o milagre? Ou ainda, até que ponto a Bíblia, que é um instrumento normativo para toda a prática da vida cristã, legítima, até que ponto a Bíblia legitima isso, né? Até que ponto? Até que ponto isso tem fundamento bíblico? Então, Marcos, se partirmos aqui de uma definição simples para milagre, ou seja, um acontecimento fora da inexplicável, né? Daquilo que é inexplicável pelas leis naturais, veremos uma relação muito grande entre cirurgia espiritual e os milagres. E ainda os milagres têm como característica o fato de serem fora da classificação daquilo que é ordinário, né? Daquilo que é ordinário, ou seja, é extraordinário. E diferente do que é natural, ou seja, são sobrenaturais. Então tudo isso poderia ser dito e torna-se mais evidente o fato de que quando nós estamos falando de cirurgia espiritual, estamos falando sim de milagres, né? Estamos falando sim de milagres. Só que não basta que seja algo sobrenatural, a qual tem que ter respaldo na Bíblia. Tem que ter respaldo na Bíblia, né? Tem que ter respaldo na Bíblia. Então tem que ter respaldo na Bíblia. Então, para esse tipo de ação, qual é a contribuição que está sendo dada para o crescimento do reino de Deus? Será que isso tem feito crescer o reino de Deus? E pelo que tem sido atraídos os indivíduos, as pessoas estão sendo atraídas para as igrejas por causa dessas coisas, né? E não pelo convencimento através da palavra, do evangelho. Então a pessoa que usa desses argumentos para atrair pessoas para a igreja está utilizando de forma errada.
Porque você deve atrair as pessoas para Cristo através do Evangelho, através da pregação da palavra de Deus, né? Então tem igrejas que usam essas coisas para atrair o povo para as igrejas, aquela coisa toda e tal. Venha que hoje é o dia do milagre e tal, aqui o milagre acontece, aqui a mão de Deus e não sei o que, fulano de tal aqui é o poderosão e tal. Daqui a pouco o Xandão se incomoda com esse negócio. Por quê? Não acredito. Porque o poderoso no Brasil aqui é ele, né? E aí esses profetas ficam se autotitulando aí e tal, né? Daqui a pouco a federal tá lá para prender vocês, né? Porque ninguém pode tomar aqui a honra do Xandão, né? Então, rapaz, nós temos que... Essas perguntas são todas facilmente resolvidas, a qualquer um que seja, cala a boca, risadinha. No mínimo, observador dos textos bíblicos. Se a gente observar os textos bíblicos, essas perguntas que nós acabamos de fazer aqui, de ponto que se pode notar que é grande semelhança entre as práticas das cirurgias espirituais que ocorrem no espiritismo e ainda o método japonês Reiki, né? Que é a reposição energética que mantém e recupera a saúde, que é transmitida através da imposição das mãos, ou ainda a relação com Seishin, que é a cura egípcia feita através da irradiações cósmicas, né? Irradiações cósmicas. Pois é. E também com apometria, que é um conjunto de princípios e técnicas que tem como objetivo o tratamento e a harmonização e a conscientização dos múltiplos aspectos que movem as energias humanas. E se buscarmos a similaridade, encontraremos aqui, Marcos, exclusivamente nessas áreas, qualquer tentativa de coaduná-las com a palavra de Deus não será bem sucedida. Por quê? Não acredito. Não será bem sucedida. Por quê? Porque a não ser que a gente torça, né? A não ser que a gente torça o sentido de qualquer texto bíblico. Aí dá para fazer, né? Aí dá para fazer. Que é geralmente assim que as pessoas fazem para tá justificando essas práticas. Eles deturpam o texto bíblico, né? Quanto à contribuição disso para o reino de Deus, temos que ver com os olhos de desconfiança. Os olhos de desconfiança. Pois tem trazido mais discrepâncias entre os cristãos de que concordâncias. Tem causado uma série de tumultos, né? E isso se torna, sem dúvida, um empecilho para a expansão do reino de Deus, o que sofre dissolução, de continuidade, pois aqueles que poderiam estar ocupados com a verdadeira propagação do Evangelho, que salva e que salva, né? O Evangelho que salva, que tem poder para transformar a vida das pessoas, ocupa-se com essas refutações, ocupa-se com essas práticas, né? Ocupa-se com essas práticas que visam apenas o seu engrandecimento. O seu engrandecimento da sua igreja. Aqui resolve, venha que aqui resolve e tal, aquela coisa toda, né? Não estão preocupados em divulgar os ensinos de Cristo, né? Tentar purificar alguém, se não for pela palavra de Deus, é no mínimo uma loucura, né? Porque somente a palavra de Deus pode purificar as pessoas. Somente a palavra de Deus pode purificar as pessoas, certo? Então nós não podemos misturar evangelho com práticas do espiritismo. O evangelho de Jesus Cristo, ele não tem nada a ver com essas coisas. Não podemos misturar essas práticas pagãs, né, com o verdadeiro evangelho de Jesus. O que Jesus ensinou? Impor as mãos. Jesus nunca ensinou tais práticas, cirurgias espirituais. Não. Ele sempre disse: se tem alguém doente, né, Paulo vai dizer, tem alguém doente, chame o presbítero da igreja. O presbítero vai impor as mãos sobre o doente e o doente será curado, né, pela oração da fé. Aí também Paulo recomenda também o óleo para ungir os doentes, tal, aquela coisa toda, mas nada mais do que isso, né? Simbolizando apenas o Espírito Santo agindo sobre a vida do doente, né?
Então as pessoas inventam as coisas, tem uns praticando até hipnose dentro da igreja, né? O quê? Não acredito. Tem uns praticando hipnose dentro da igreja, certo? Para trazer espanto, para trazer conotações às suas denominações, aquela coisa toda. Afinal de tudo, esse pessoal está interessado mesmo em dinheiro, né? O quê? Não acredito. Está interessado mesmo em ganhar dinheiro, aquela coisa toda e tal, atrair as pessoas para lá com profetadas, com coisas esquisitas, e não estão interessados mesmo em pregar a palavra de Deus, não. Apenas usa a palavra de Deus, o evangelho, para poder ganhar dinheiro, aquela coisa toda, porque é isso que dá. E o pior é que o povo gosta. O povo gosta dessas coisas, o povo gosta dessas coisas, do pula-pula, da revelação, do CPF, o povo gosta dessas coisas, né? Se o povo faz é porque o povo gosta, né? E a palavra mesmo eles não gostam. A palavra mesmo eles não gostam, né? Mas quando tem um profeta que revela o CPF, que revela a cor do carro e que vai entregar a chave da vitória e o apartamento e não sei o que e tal, o povo gosta dessas coisas. O povo gosta dessas coisas, né? O povo gosta dessas coisas, fulano de tal. Rapaz, eu fico perguntando o que edificação tem a pessoa saber meu CPF. Eu já fico preocupado, né? O que esse camarada quer com o meu CPF? Será que ele não quer fazer um empréstimo aí com o meu CPF, aquela coisa toda? Né? Então eu fico preocupado com essas pessoas que ficam, né? Com esse negócio, profetada e tanta coisa. O diabo sabe de tudo. O diabo sabe de tudo, ele sabe de tudo que acontece na tua vida. É muito fácil o diabo ler tua mão, né? Muito fácil falar sobre coisas sobre você, né? Porque o diabo te conhece, ele sabe de tudo, ele anda de redor aí, perturbando tua vida, né? Aí as pessoas ficam espantadas, porque Deus me revelou nadinha. Ou o Satanás que revelou, ou o diabo que mostrou e tal, vem com coisa, né? Mas quem tá pregando a palavra de Deus de verdade, eu não tô nem aí não. Pregadorzinho pé de chinelo e tal, né? Eu quero aquele que traz as revelações do CPF, da rua e tal, que vai trazer a chave da vitória, né? Que vai fazer aqui a cirurgia espiritual e de repente tira um tufo de cabelo do teu ouvido, né? É muito fácil tirar o tufo de cabelo do ouvido de alguns irmãos que não cortam os cabelos do ouvido, os cabelos do nariz. É muito fácil. É só levar uma tesourinha e tal, meter o dedo no nariz do irmão lá e cortar e pronto. Vem um tufo de cabelo de lá. Olha, tava dentro do teu nariz. Ou uma macumba que fizeram e tal. Mentira, tudo mentira. Tudo mentira. Mas o povo gosta dessas gaiolas. Rapaz, nós já estamos atrasados, viu? Tá na hora de ir embora. Viu, Marcos? Então é isso. A cirurgia espiritual, Marcos, é a imposição de mãos. Posição de mãos, ungir com óleo e tal, repreender o diabo, repreender a enfermidade, né? Mais do que isso já é invenção, já é loucura, tá bom? Eu espero ter trago aqui as informações para ti, explicado aqui a tua pergunta, né? Eu precisei trazer aqui algumas informações lá do espiritismo, lá do dessas crenças, para tu ver que o que está sendo praticado, na verdade, são práticas que a pessoa traz de lá, né? E vem para cá trazendo essas coisas. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Brasil! Como já estamos mais atrasados que salário de prefeitura, agradeço seu carinho, sua companhia, sua audiência. Se você quiser se inscrever, se inscreva, né? Se você quiser dar o like, dê, né? Se você quiser compartilhar, compartilhe. Tá bom? Tá? Eu vou embora que eu até com fome bruta e tal. Hoje aqui respondendo a pergunta difícil aqui do Marcos, cirurgia espiritual, né? E chegamos a mais uma conclusão de que uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Ela sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados. Tchauzinho, a paz do Senhor Jesus. Vem aí a Célio Trindade, a conversa é com a Célio Trindade. Tchauzinho, foi.